capítulo 37 do livro do profeta Isaías diz assim: E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. E enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de sacos, a Isaías, o profeta, filho de Amós, os quais lhe disseram: Assim diz Ezequias, este é dia de angústia, de repreensão e de blasfêmias, porque os filhos estão para nascer, e não há forças para os dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e a repreender com palavras que tem ouvido o Senhor teu Deus. Faze, pois, oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e lhes disse Isaías: Assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor: Não temas pelas palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria de mim blasfemaram. Eis que eu porei nele um espírito, a ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e faloei cair morto a espada na sua terra. E voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria combatendo contra Líbina, porque ouvira que havia se retirado de Laques. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim direis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem tu confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Porventura os livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã e Arã e Recefe, e os filhos de Éden, que habitavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvim, Ena e Ivã? Recebendo Ezequias a carta da mão dos mensageiros, e lendo-a, e subiu à casa do Senhor, e a estendeu diante do Senhor. Novamente no versículo 12. Porventura os livraram os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozã e Arã e Rezefe e os filhos de Éden que habitavam em Telassar? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Ivã? Recebendo Ezequias a carta da mão dos mensageiros, lendo-a, e subiu à casa do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, o qual enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram os deuses deles ao fogo, porque não eram deuses, senão obra de mãos de homem, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, enviou a dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou com respeito a ele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a sua cabeça pelas tuas costas. A quem afrontaste e a quem blasfemaste? Contra quem elevaste a tua voz e levantaste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subirei às alturas dos montes, aos últimos recessos do Líbano, cortarei os seus altos cedros, os seus
ciprestes escolhidos, irei eu ao teu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados. Não ouviste, porventura, que já há muito tempo dispus eu estas coisas, já que desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, o fiz executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram atemorizados e envergonhados, eram como a erva do campo e a erva verde, como o feno dos telhados e como o trigo queimado antes que amadurecessem. Mas eu conheço o teu assentar, a tua saída e a tua entrada, e o teu furor contra mim, porque contra mim tiraste e a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isso te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer espontaneamente, e o segundo ano o que nascer dele. Porém, no terceiro ano, semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os frutos delas. E o remanescente da casa de Judá que tiver escapado voltará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, do monte de Sião, os que escaparam, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor sobre o rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem disparará flecha alguma nela, nem virá diante dela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, e não entrará nessa cidade, diz o Senhor, pois eu ampararei a essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. E saiu então o anjo do Senhor e feriu a 185.000 no acampamento dos assírios. E quando eles levantaram-se pela manhã, eis que todos eles eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou acampamento e se foi, e voltou para sua terra e ficou em Nínive. E aconteceu que, estando prostrado na casa de Nisroque, o seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e fugiram para a terra de Ararat, e reinou em seu lugar Esar, Adom, seu filho. O capítulo 37 do livro do profeta Isaías vai falar sobre a aflição do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele orava a Deus pedindo socorro, porque Senaqueribe queria destruir, e essa destruição, Ezequias sabia que haveria livramento do Senhor. Então ele pede a Isaías que ore. Ele entra na casa do Senhor, ele rasga as suas vestes, ele se cobre de pano de saco e ele clama. E ele ora ao Senhor porque ele sabe que o Senhor pelejaria contra Senaqueribe. Deus, ele promete libertação. E quando nós entendemos que a palavra do Senhor, ela é poderosa, e a resposta do Senhor, ela vem diante de um pedido de socorro, que nós possamos olhar para essa oração que Ezequias fala ao Senhor. No versículo 16, ele diz: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu fizeste o céu e a terra. Ezequias estava compreendendo que Deus, ele é dono de tudo, e Deus é poderoso para tudo. Quando os inimigos eles se levantam, é porque algo grandioso vai acontecer. Quando os inimigos se levantam, é porque o Senhor quer nos dar vitória. Quando os inimigos se levantam, é porque o Senhor ele vai destruir todos os deuses, todas as armadilhas, todas as guerras, todas as assolações, todas as humilhações, porque o Senhor é Deus dos exércitos.
É Ele quem batalha por nós. É Ele que é o Santo de Israel. Ele livra-nos das mãos dos inimigos. E quando nós olhamos a resposta de Deus, nós entendemos que todas as coisas nós precisamos levar até o altar. Nós precisamos colocar nas mãos do Senhor e clamar a Ele, porque Ele tem resposta. E se você necessita de uma resposta do Senhor hoje, faça essa oração a partir do versículo 16 até o versículo 20, e o Senhor vai dar resposta. O Senhor vai se inclinar para ouvir a nossa oração. Que Deus te abençoe e te guarde, e que todos os nossos inimigos sejam humilhados e envergonhados para a glória do nome do nosso Deus. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.